Eu, Morgana, conheço um monte de gente que chega pra mim e fala o seguinte: o que você faz? Aí eu falo: eu sou mentora, eu trabalho como mentoria e eu tenho cursos. Cursos de quê? Cursos da mente subconsciente. E a pessoa fala assim: curso de pensar positivo? E eu falo: não, você não tá entendendo, amiga. Não. Pensar positivo é uma consequência, mas não é curso de pensar positivo. Então, o básico é você achar esse assunto legal, aplicar uma coisa ou outra que eu falo, anotar aí, né, no seu caderno de mentoria uma pergunta ou outra e simplesmente se esforçar para pensar positivo. Mas a vida é mais do que pensar positivo, é muito mais. Então, o avançado desse entendimento é o quê? É você dedicar-se em desconstruir e dedicar-se em reconstruir. Quem? A si mesmo. E isso aqui dói. Isso aqui demora. Isso aqui exige. Isso aqui sua a camisa. Isso aqui te deixa meio perdido. Isso aqui te deixa em dúvida. Mas acredite, sem mexer em nada, nada muda. Eu vou repetir. Sem mexer em nada, nada muda. Eu quero dizer, então, que para mudar, tem que mexer. Para tirar o velho, tem que botar a mão. Tem que botar a sua mão lá dentro. E arrancar o velho com a raiz. E jogar fora. Falar assim, isso aqui não quero mais. Fechar a porta. Trancar a porta. E falar assim, essa porta eu não abro mais. Tá entendendo? É você entender que desconstruir é reconstruir. É cuidar da terra. É preparar a terra. É nutrir a terra, é abrir a terra com amor, botar a nova sementinha no lugar, fechar aquilo ali, botar água, cuidar daquilo ali, intencionar naquilo ali, e aquilo vai crescer, vai florescer, vai brotar, vai dar flores e vai dar frutos. E você vai pegar o fruto e vai usufruir. Tá entendendo? Esse princípio é pra vida. Hoje mesmo pela manhã, por exemplo, eu conversava com uma mentorada minha que já comprou muitos cursos comigo, muitos mesmo. Ela mora no interior de São Paulo. E eu quero contar pra vocês essa história aqui, porque eu penso que o exemplo dela, a história dela, vai trazer pra você muita clareza. É claro que eu vou preservar o nome dela por uma questão de integridade, mas eu vou trazer o exemplo por quê? Porque esse exemplo não acontece só com ela. Não acontece só, não é só ela que chega pra mim com uma situação como essa, mas como essa história tá muito fresquinha, eu quero contar pra você. E é uma história muito poderosa, é uma história que ela traz pra gente uma consciência muito avançada. Então, eu quero contar pra você aqui uma história do subconsciente. Uma história que faz com que você entenda mais a você mesmo. Uma história que faz você entender mais a ela mesma. Entender por que a vida dela está como está, por que ela toma decisões como tem tomado e por que ela vive uma história numa das áreas da vida dela repetida. Porque acredite, não é a primeira vez que acontece com ela. Eu vou te contar essa história para você entender direitinho como é que a vida dela está se repetindo e como é que eu orientei ela, e caso seja você também que está vivendo isso aqui, como é que eu, Morgana, contando a história dela, essa história real do subconsciente, vai ajudar você a também entender você e a também reprogramar a sua mente. Preste bem atenção. Eu vou chamar essa minha aluna, essa minha mentorada, de Joana. É o nome fictício que vamos usar aqui para poder explicar e contar um pouquinho para você sobre essa história real. Quentinha, saída do forno. Joana tem 38 anos de idade. Ela nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais. Uma cidade, uma família tradicional. Uma família com mãe, pai, muitos irmãos, mas uma família muito humilde. Joana foi crescendo e ela queria mais, porque ela via com os olhos dela que a família tinha uma mente pequena. Na mente da família era só viver, crescer, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Na mente da família dela, essa era a crença. Foi assim com a mãe dela, foi assim com a avó dela, foi assim com a bisavó dela. Então, as histórias estavam se repetindo. O que aconteceu? Joana foi crescendo e quando ela fez 18 anos, ela falou: eu não quero isso pra mim.
Eu, Joana, quero mais. Joana, então, juntou as coisas dela e foi embora para morar no interior de São Paulo. Morar num lugar. E ela chegando lá, não tinha nada, não tinha muito dinheiro. Ela foi trabalhar na casa de família, como faxineira, ajudando, passando roupa, lavando roupa, cuidando de criança. Ela foi trabalhar com o que ela tinha condições na época. Na época ela tinha 18 anos. Ela então alugou uma casinha, um cômodo, no fundo da casa de uma cliente dela. E ficou ali durante um tempo, trabalhava, se esforçava, dedicada. E ela então começou a juntar um dinheirinho e alugou uma outra casa no fundo de uma outra casa. Aí já não era mais um cômodo só, já era uma casinha no fundo de uma casa. O tempo foi passando. Joana, ela terminou o ensino médio. Ela não fez faculdade, ela fez um curso técnico específico. E Joana começou a trabalhar como cuidadora de idosos. O tempo foi acontecendo, foi passando. E quando Joana tinha mais ou menos 23 anos, 24 anos de idade, mais ou menos, Joana conheceu um homem. E aí ela começou a morar junto com ele. Ela namorou com ele e aí preferiram, né, unir os dois ali e foram morar juntos na casa de Joana. O tempo foi passando, então Joana se considerava uma mulher casada. E de fato ela era. Só que Joana passou os anos trabalhando como cuidadora de idosa, muito dedicada ao trabalho, muito empenhada. Joana tomou a decisão de que nunca mais voltaria para aquele lugar que ela nasceu. Porque para ela não fazia mais sentido aquela vida. E ela sabia que se ela voltasse para lá, tinha 99% de chance dela levar a vida igualzinha dos pais, igual da avó, igual da mãe. E Joana já tinha decidido que ela não queria ter filhos. Ela tinha decidido a ser uma mulher independente, ganhar seu dinheiro, ter a sua realidade, ter um companheiro e ser feliz assim. Só que os anos foram passando e Joana, de fato, trabalhando, ganhando seu dinheiro, comprando as suas coisas, agora numa vida melhor. Só que Joana nunca foi feliz nesse casamento. E aí, passado 15 anos, com essa pessoa que ela morava junto, com esse seu parceiro, com esse seu marido, Joana já parou para olhar a vida e pensou o seguinte: nossa, já estou há 15 anos com esse homem, com o meu marido, só que já tem 5 anos. Desses 15 que eu tô com ele, tem 5 anos que ele me trai. Anos atrás, mais ou menos uns 6, 7 anos de casada, ele me traiu e eu perdoei. Ele me jurou de pé junto que mudaria e eu acreditei. Palavras da Joana. E o tempo foi passando e de fato ele pareceu que mudou. Só que com 15 anos de relação, ela olhou pra vida dela e falou o seguinte: mas tem 5 anos que eu sei que ele me trai. Mas não é qualquer traição. Esse homem, ele passa uma semana comigo e uma semana na casa da outra. É uma semana comigo e uma semana na casa da outra. Às vezes, eu e ele e a outra, combina. É 15 dias comigo e 15 dias com a outra. E Joana, ao ver essa história, falou o seguinte: uai, tem algo de errado aqui. Tem algo de... Isso não é a vida que eu sonhei pra mim. E aí Joana começou a buscar maneiras de como melhorar a sua vida, porque aquela área não era como ela queria. Ela começou a fazer um curso aqui, ler um livro ali, ver uma aula aqui, ver um vídeo ali, até que a gente se conheceu. Ela veio fazer um curso comigo para trabalhar o amor próprio. E quando ela comprou o segundo curso nessa área da inteligência emocional, eu fui entender um pouquinho mais a realidade dela, porque ela se aproximou muito de mim. Ela era uma pessoa muito assídua do treinamento e eu comecei a entender. Me fala mais sua vida, Joana. Quem é você? De onde você veio? Como é que você me encontrou? Me conta mais. Me fala mais. Me fala mais. E Joana então falou: Morgana, eu vou abrir o coração. E aí então, Joana contou tudo isso que eu contei pra você aqui agora. Até aí, tudo bem. Joana fez o curso e no treinamento tinha uma aula que ela tinha que tomar uma decisão. Baseada na área que ela escolheu trabalhar, ela tinha que tomar uma decisão. E aí Joana tomou a grande decisão. Que você que estava aqui agora ouvindo deve ter pensado: é óbvio
que ela deve ter mandado esse homem correr. Porque como é que ela aceita uma coisa dessa? 15 dias com ela e 15 dias com a outra e casada com ele? É muito pouco? É muito pouco. E fato. Fato foi isso mesmo. Ela tomou a decisão, peitou a decisão, uma decisão difícil, de falar com ele. Pega suas coisas e vai morar com ela. Eu não quero mais você. Assim então ele fez. Ele juntou as coisas dele e foi morar com a outra. Só que o que você vai saber agora é que a Joana, ela já estava acostumada a viver aquela realidade. Porque eu não sei se você entende muito sobre o subconsciente, mas ele é assim. Se você faz algo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, aquilo vira um hábito. E o subconsciente, ele é o senhor dos hábitos. E aí, o que aconteceu? A Joana viveu essa história de 15 dias com ela, 15 dias com a outra, 15 dias com ela, 15 dias com a outra, por 5 anos. Não foi 5 dias, não foram 5 semanas, não. Foram 5 anos. Foram 72 meses vivendo aquela história. E aí, o subconsciente dela ficou viciado em aceitar o pouco daquele homem, em se sujeitar, em dividir o seu companheiro, o seu amor com outra pessoa. Ela se sentia diminuída, ela se sentia inferior, ela se sentia, com palavras da própria Joana, abre aspas, lixo. Você consegue imaginar como eram os dias de Joana? E ela me disse, Morgana, eu vou trabalhar, o meu trabalho é à noite, eu continuo trabalhando e cuidando de idosos, e quando eu vou pro trabalho, meu coração aperta, porque eu penso que talvez ele esteja na minha casa com a outra, eu não tô lá vendo. E quando eu volto pra casa de manhã cedo, pra ir dormir, descansar, meu coração aperta de novo, Morgana, porque eu fico pensando que eu preciso ser mulher suficiente pra manter esse homem comigo. E aí, ela se sentia cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Porque ela começou a acreditar que ela era pequena, que ela merecia a migalha do amor desse homem. E aí, então, esse homem vai embora da vida dela. Só que a Joana se acostumou a sentir pequena, a se sentir inferior. E aí ela começou a ter um medo, a nutrir um medo lá dentro dela, que era o medo de ficar sozinha. Sabe por quê? Porque agora a Joana já tem 39 anos de idade. Ela tinha 38 quando começou a entender esse assunto. Mas agora ela tem 39, tá beirando os 40, tá na crise dos 40. E aí ela olha pra vida dela e fala, não é essa vida que eu queria pra mim. Não é essa vida que eu mereço pra mim. E aí, ela vê que ela mandou o homem embora, ela acha que não é capaz de conquistar outro, e fica no dilema. Vou, não vou, fico, não fico. Resultado, depois de mais de 6 meses sozinha, Joana tem uma recaída. Com quem? Com o ex. E aí hoje ela tá nesse vai e volta. Fica de vez em quando, se arrepende, briga com ela mesma, xinga ela mesma, mas tá no vai e volta. Só que aí, a Joana para e pensa, não quero esse homem pra mim. Esse homem não é pra mim mais. Porque agora ele não tá mais com aquela, tá com outra já. Não é mais aquela que ela dividia, agora é com outra. Só que aí, a Joana conhece outra pessoa. Que ela fala assim, eu não quero esse homem, não quero esse homem, não quero esse homem. E aí ela começa o quê? Pensar em outras pessoas. Começa a sair, começa a encontrar outras pessoas. E aí, Joana encontrou um outro homem. Só que o que você ainda não sabe é que esse outro homem é igualzinho ao ex. Some de vez em quando, não dá notícia. Conversa com ela durante a semana, final de semana desaparece. Quando volta, trata ela mais ou menos. Fica com ela de vez em quando desaparece e some. E aí Joana começa a pensar, ele também deve ter outra.
E aí, Joana tá nesse impasse. O que eu faço da minha vida? Como é que eu resolvo isso? Essa, então, é mais uma história real do subconsciente. É mais uma história real que eu tive acesso hoje de uma pessoa real, como eu e você. Você e eu que está aqui agora assistindo, que vive uma realidade como essa. E a história real, ela termina assim. Foi exatamente as palavras que eu usei pra ela. Eu falei, Joana, preste bem atenção, minha querida. O seu subconsciente foi programado, tá viciado, tá acostumado a aceitar pouco. Você acredita que a vida é isso mesmo. Você ainda deixa a porta semi-aberta para esse homem voltar. Você ainda não conseguiu olhar para dentro de você mesma e arrancar aquela velha crença. Aquela que diz que os homens são assim. Aquela que diz que você vai ficar sozinha. Aquela que diz que você tem que aceitar isso aí. Você não arrancou ainda essa crença. Tem que enfiar a mão, amiga, e jogar fora. Tem que fechar a porta na cara desse homem. No sentido de, aqui comigo você não vai entrar mais. No meu WhatsApp eu não vou ver mensagem sua mais. Até que eu tenha condições de olhar pra você e entender que a nossa história já acabou. Então ela começou a entender que ela tem que reprogramar o subconsciente dela pra avançar. Tá entendendo? Então, pode ser que você que tá aqui agora vive uma realidade como a de Joana, que está viciada em aceitar uma história, uma situação que deixa ela amargurada, que faz com que ela duvide de ela mesma, que faz ela se sentir pequena. E todos nós precisamos reconhecer que nós somos gigantes, que todos nós merecemos o melhor em todos os sentidos. E talvez você fale, Morgana, eu conheço um monte de gente que é assim. Morgana, eu tô vivendo uma realidade parecida com essa. Morgana, não é com o marido, é com uma amiga. Morgana, não é com a amiga nem marido, é com alguém que me traiu. Morgana, eu estou vivendo exatamente isso aqui. Eu preciso aprender a resolver com a Joana. A questão que você tem que entender é que você precisa entender que o ponto está no seu subconsciente. Tem uma trava aí dentro. Tem uma crença fortalecida aí dentro que te faz viver essa relação viciada. Tá entendendo? Então você tem que aprender a entrar pra dentro de você, botar a mão nessa questão, olhar pra questão, ser forte na hora de decidir, jogar fora e colocar uma nova ideia no lugar. E assim como Joana, viveu o que eu disse pra ela, Joana, você merece mais. Você merece mais. Mas a única pessoa capaz de merecer e de querer mais é você. A única pessoa capaz de parar de tentar e, de fato, de se comprometer com a mudança é você. Agora, eu digo pra você o seguinte, você que está aqui agora me assistindo e tá entendendo o quanto que isso é profundo. Esse exemplo da relação conjugal é uma das histórias que eu escuto toda semana. É uma das histórias. O mesmo princípio funciona para dinheiro, para saúde, para relacionamentos, para emocional, para financeiro, para espiritual, para todas as áreas. Para tudo na vida é o mesmo princípio. Nesse exemplo foi relacionamento, mas podia ser para outra coisa. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a de verdade investir em você. E é por isso que nós temos o nosso treinamento avançado do subconsciente, que é o curso do subconsciente. Aqui embaixo desse vídeo, dessa aula, tem um link. Nos comentários, no chat dessa aula, também tem um link. É só você clicar e se inscrever hoje. Começar a estudar hoje. Começar a reprogramar o seu subconsciente hoje. Tirando as velhas crenças e colocando novas ideias no lugar. E viver de verdade a realidade que você merece. Agora, é uma questão de decisão. Você é quem escolhe a vida que quer levar. É mais do mesmo? Tá doendo, mas você tá aguentando? Então a decisão é sua. Quem vive é você. Agora, se você quer mais, precisa ser decidido o suficiente para garantir sua inscrição. Para começar hoje a reprogramar sua mente na direção do que você quer. E eu te digo, começando essa jornada, estica a mão e espera.
Porque a mudança começa na primeira aula. A desconstrução mental começa na primeira aula. E a construção mental de novos pensamentos, de novas ideias, também começa na primeira aula. Então não tem como você começar e não ter resultado. Não tem como. Só não vai ter se não fizer nada. Tá entendendo? Dito isso, informações dos links de compra aqui embaixo ou no chat pra você. Eu espero que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com vocês sobre esses assuntos ligados à mente. Quero te fazer 2 convites. O primeiro é você se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui ou uma nova aula para acontecer. E o segundo convite é te convidar para você marcar na sua agenda um compromisso comigo todas as quartas-feiras, aonde eu e você e eu, às 19h20 da noite, vamos ter uma aula sobre os temas ligados à mente. Eu espero por você num próximo episódio ou numa próxima aula. Até lá!